Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre como obter conteúdos de imagens que estão como colunas de imagem em listas do SharePoint. É um conteúdo bem mais técnico, bem mais específico. Então, se você já tem interesse nesse assunto, eu vou pedir para você que deixe aqui o seu like nesse vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e, se você puder, também compartilhe esse vídeo com quem tem interesse nesse tipo de assunto aqui. Lembrando você que aqui na descrição do vídeo você vai ter acesso, ao link, do meu treinamento de Power Automate, curso Power Automate Pro. Então, se você quiser aprender mais sobre o Power Automate, dê uma olhada lá, porque eu acho que vai fazer muito sentido para você. Então, depois de tudo isso, bora pro conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui. É um conteúdo bem específico, pessoal, mas eu quero mostrar todo o contexto aqui para vocês e explicar também por que eu decidi trazer esse conteúdo aqui. Recentemente, pessoal, eu recebi uma demanda de um cliente que precisava preencher modelos do Microsoft Word, Então, aqui no Power Automate a gente tem um conector do Word Online em que você consegue, popular modelos. Então, você pode construir um modelo do Word, separar alguns campos específicos ali e aí depois você pode inserir textos ou imagens, Qual que era ali a demanda dele? Ele tinha uma lista do SharePoint e aí em um determinado momento ele tem aqui uma coluna de imagem. Se você clicar aqui em adicionar coluna em listas do SharePoint, você vai perceber que você pode sim criar uma coluna do tipo imagem. E aí você pode estar incluindo imagens aqui, nessa coluna. E eu fiz aqui um exemplo bem rápido, bem simples, aonde eu vim aqui nessa lista e adicionei essa imagem aqui, que basicamente foi um print de tela aqui do meu computador, beleza? Então, qual que era a dificuldade dele, Era de pegar essa imagem aqui e levar lá para o modelo do Word. O que acontece? Aqui, pessoal, ele só tá, Se ele pegar aqui o link dessa imagem aqui da lista, não vai aparecer lá. Você pode até tentar aí, você vai ver que não dá certo. Então você precisa pegar o conteúdo, desse anexo aqui, que não deixa de ser um anexo também. E aí, para obter conteúdos, a gente tem aqui algumas ações do SharePoint que faz o seguinte: ele vai lá no arquivo e obter um conteúdo desse arquivo. Só que o problema a gente consegue fazer isso quando esse arquivo está em pastas, em bibliotecas do SharePoint, e não quando está aqui como coluna de imagem. Então, a gente vai ver nesse vídeo aqui como que a gente vai obter o conteúdo dessa imagem que está exatamente nessa coluna aqui, beleza? Então, vamos lá para o passo a passo aqui. Pessoal, vamos entender aqui um pouco de como que a gente vai fazer isso. Eu vou criar aqui um fluxo manual que vai obter exatamente esse item aqui. Como é só para teste, eu vou mostrar para vocês desse jeito. No caso aí de vocês, se vocês quiserem estar utilizando um outro tipo de gatilho, por exemplo, pode ser um gatilho automatizado, por exemplo, quando alguém incluir um novo item aqui no SharePoint, fica a seu critério. O que eu vou fazer aqui é só na parte de teste mesmo, então eu vou fazer de forma manual, Onde eu venho aqui e obtenho exatamente esse item de ID número 3. Então vamos lá para o nosso Power Automate. Eu vou criar um novo fluxo aqui. Ele vai ser um fluxo da nuvem instantâneo, porque eu vou disparar ele manualmente. Eu vou colocar aqui, aula YouTube. Beleza? E vamos selecionar esse gatilho aqui e vamos criar o nosso fluxo. Beleza, feito isso aqui, eu já vou obter esse ID de número 3, então eu vou utilizar aqui a ação do SharePoint, que é obter item. Se você estiver construindo esse fluxo aí também, notem que aqui, tenho aqui o obter item, só que eu quero o obter item no plural. Então ele tem aqui, obter item, que é um item apenas que você obtém. Agora eu vou passar os parâmetros que eu preciso passar aqui. Endereço do site, o nome da lista. O nome da lista aqui é checklist. Eu vou passar aqui o nome dessa lista. E o ID, eu vou passar aqui manualmente, é o ID número 3. Então eu vou simplesmente escrever aqui o número 3 e aí a gente vai salvar o fluxo aqui, já para a gente não perder a parte que a gente fez aqui até agora.
Depois que a gente fizer a obtenção desse item, pessoal, a gente vai utilizar uma outra ação do SharePoint, que é a de enviar uma solicitação HTTP lá para o SharePoint para obter algumas informações importantes desse item, mais especificamente dessa coluna aqui, que é imagem, tá? Aqui está como imagem, pessoal, mas é o nome da minha coluna. Eu poderia ter dado um outro nome aqui para minha coluna, por exemplo, coluna X, e ele poderia ter ficado aqui, mas aqui eu nomeei ela como imagem, certo? Então aqui agora a gente vai procurar aqui essa ação, vou pesquisar aqui, ó, HTTP, enviar uma solicitação HTTP ao SharePoint, e aqui a gente vai preencher algumas coisas importantes. Vamos passar o site, que é esse DMM Solutions, meu site de teste. O método que a gente vai utilizar aqui é o método GET. E essa URI, pessoal, eu vou copiar aqui, eu vou colar. Então, eu copiei aqui do meu bloco de notas e vou colar aqui para vocês, tá? E vou mostrar aqui algumas coisas importantes. Essa aqui é a string, né? É o comando que a gente vai utilizar. E aqui eu deixei algumas coisas prontas só para a gente substituir. Primeira coisa, esse nome da lista que está entre aspas simples. A gente vai ter que apagar esse nome lista e colocar exatamente o nome da nossa lista. Esse ID aqui é o ID que a gente tem que pegar lá da etapa de obter itens, tá? E o campo aqui é o nome do campo, o qual a gente quer obter alguns detalhes. No nosso caso ali, é aquele campo de imagem, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos substituir aqui então? Primeira coisa, esse nome lista vai passar aqui para checklist, que é o nome da nossa lista, tá? Checklist. Esse items ID, eu vou apagar esse ID e vou pegar como conteúdo dinâmico o ID da etapa de obter item, que a gente acabou de fazer aqui. E o nome do campo, que é imagem, tá? Vou colocar aqui, ó, imagem. Pessoal, detalhe importante desse nome de coluna aqui. O que acontece? No SharePoint, pode ser que quando a gente crie nomes de colunas que tenham espaços ou que tenham caracteres especiais como C cedilha, esse tio, internamente pode ser que o SharePoint armazene o nome dessa coluna de uma forma diferente, com alguns caracteres diferentes. No caso aqui, imagem, como é apenas um nome que não tem espaços, não tem caracteres especiais, se eu vier aqui nas configurações da lista, eu consigo ver aqui, ó, vou mostrar para vocês, acessei a configuração da lista, venho aqui na parte de coluna, se eu acessar o campo imagem, eu consigo ver aqui na URL, bem na parte final, que o nome desse campo realmente é imagem. Olha só, não tenho nenhum caractere especial. Então o SharePoint armazenou exatamente esse nome aqui dessa coluna como imagem. Agora vamos supor que a minha coluna de imagem fosse essa coluna aqui, ó, avaliação 3. O que eu tenho aqui? Eu tenho espaço, eu tenho C cedilha, tenho tio. E aí, se você colocar exatamente esse nome aqui, ó, avaliação 3, com espaço aqui, pode ser que não vá de uma forma correta. O que você pode fazer aqui para pegar exatamente o nome dessa coluna? Se você vier aqui, ó, em avaliação 3, olha só o que acontece. Estou aqui dentro do nome da coluna, tá? Venho aqui, olha só o que ele fez, pessoal. O nome não é avaliação 3. Olha só como que o SharePoint armazenou internamente o nome avaliação 3. Internamente ele não vai entender ali esses caracteres especiais, não vai entender essa imagem, e aí ele vai colocar aqui, ó, o nome dessa forma. Então pode ser que você coloque ali avaliação 3, o fluxo vai dar errado e você não entende o porquê. É por causa disso aqui. Então se essa fosse a coluna que eu tivesse que levar lá para o fluxo, eu teria que copiar exatamente esse nome aqui, ó. Exatamente esse nome e colocar ele aqui, ó. Ao invés de imagem, eu colocaria esse nome aqui. Beleza? Como não é o nosso caso, isso aqui eu estou explicando só para mostrar para vocês que pode acontecer esse tipo de coisa, tá? No meu caso aqui eu vou colocar imagem, que é o nome lá da minha coluna. Beleza, pessoal? Agora o que eu vou fazer? Antes de continuar a execução aqui do nosso fluxo, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar esse fluxo do jeito que está. Vou clicar aqui em testar, manualmente, testar e beleza. Vamos fazer a execução aqui, concluído. Com essa execução feita, eu tenho aqui uma saída dessa etapa do HTTP, que é esse body aqui, ó. Esse body aqui. Certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir um bloco de notas.
E aí eu vou copiar essa saída que eu tive aqui, vou jogar para esse bloco de notas. Para que vocês já vão entender. Feito isso, eu vou editar o fluxo, vou vir aqui em nova etapa e vou procurar por uma nova ação que se chama JSON. Por quê? Como o Power Automate me devolveu esse conteúdo aqui, eu tenho algumas informações importantes aqui, só que o Power Automate ainda não consegue interpretar essas informações. Aqui dentro dessa saída eu tenho alguns campos. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui está em código, né? Mas vamos tentar mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho o campo Thumbnail, eu tenho o campo File Name, eu tenho esse Server URL, eu tenho alguns campos aqui que eu posso utilizar. Só que o Power Automate não entende isso, não consegue interpretar. Por isso, né, isso aqui é um conteúdo que está na estrutura de dados JSON, a gente vai forçar o Power Automate a entender esse conteúdo aqui de forma separada, tá? Então, para isso eu venho aqui em operação de dados, analisar JSON. Qual que é o conteúdo que eu quero analisar? É o body, tá? Esse conteúdo dinâmico aqui, ó, que vai vir dessa etapa aqui de enviar uma solicitação HTTP, tá? Tá até especificando aqui, beleza? Vou selecionar aqui o body. Qual que é o esquema? O esquema é a estrutura de dados. Eu vou informar para o Power Automate quais são os campos exatos que vão vir aqui do body, tá? Para isso, eu venho aqui, copio esse conteúdo que eu tive de saída, clico aqui nesse botão gerar, usando a amostra, colo aqui o meu conteúdo e clico em concluído. Quando eu faço isso, o Power Automate vai identificar aqui o esquema que eu vou utilizar. Beleza? Feito isso, vou salvar o fluxo e aí... O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou novamente aqui colocar uma nova etapa. Vou inserir aqui uma etapa de compor. Operação de dados, compor. O que eu vou retornar aqui agora, pessoal? Eu vou retornar um conteúdo dinâmico específico dessa etapa de analisar JSON. Se você perceber, eu consigo agora retornar alguns campos específicos desse corpo aqui, ó. Porque eu tirei ele dessa etapa aqui de enviar uma solicitação HTTP, analisei ele e agora eu estou extraindo esse campo aqui. Só que dentro desse campo eu tenho mais detalhes ainda. Eu tenho mais parâmetros, mais propriedades que eu posso analisar e eu preciso dessas propriedades. Então, para isso, né, eu vou retornar aqui essa imagem dentro desse compor, vou salvar o fluxo e a gente vai fazer uma nova execução desse fluxo para a gente efetuar o mesmo procedimento que a gente fez aqui anteriormente, tá? Então, vou clicar aqui em testar, vamos executar esse fluxo, concluído, beleza, o fluxo executou. Vem aqui no compor, vou pegar essa saída aqui, pessoal, copiar, vou vir aqui no meu bloco de notas, vou separar aqui só para não confundir a gente e vou colar isso aqui. Aqui, pessoal, mesma coisa, eu tenho algumas propriedades aqui que eu preciso utilizar, tá? Da mesma forma que estava aqui. Então aqui, ó, eu tenho campos de native file, field name, tenho aqui server URL, server relative URL e é justamente esse campo aqui, ó, que a gente precisa para no final obter o conteúdo dessa imagem. Olha só todo o processo que a gente está fazendo aqui para obter o conteúdo dessa imagem, beleza? Então feito isso, o que a gente vai fazer agora? Como eu já copiei a saída aqui, eu vou apagar esse compor. Eu vou vir aqui em nova etapa e vou colocar um outro analisar JSON. Analisar JSON. Vou vir aqui em interno, operação de dados, analisar JSON. Aqui no analisar JSON 2, eu vou pegar agora o conteúdo que está vindo desse analisar JSON, que é o conteúdo imagem. Qual que é o esquema? Eu vou gerar usando a amostra, vou vir no meu bloco de notas e vou copiar a saída, tá? Desse último teste que a gente fez. Então, vou colar aqui, que é exatamente algumas propriedades ali da imagem que a gente tem. Temos aqui, então, a nossa saída aqui. Como a gente gerou a estrutura aqui usando a amostra, beleza, tá tudo feito aqui certinho. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora, pessoal, efetivamente a gente vai obter o conteúdo desse arquivo. E para isso... existe uma ação aqui no SharePoint, no conector do SharePoint, que se chama obter conteúdo de arquivo. Deixa eu pesquisar aqui por conteúdo. Obter conteúdo de arquivo. Feito isso, o que eu preciso passar aqui? O endereço do site. E agora, ele me pede aqui o identificador do arquivo.
Aqui, pessoal, a gente vai precisar colocar uma expressão, que é um pouquinho complicada, mas eu vou explicar aqui para você como que você vai popular isso, tá? Eu vou copiar aqui da minha colinha e já vou mostrar aqui para você. Então, deixa eu só copiar aqui, Ctrl C. Aqui, pessoal, nessa ação, tá? Ele não está abrindo aquele editor de expressão como a gente usa aqui regularmente, tá? Ele está mostrando aqui apenas a parte antiga. Se é o que tem, vamos trabalhar com isso aqui mesmo, tá? Então eu vou colar aqui a expressão e o que acontece? Olha só, notem que aqui agora, né, eu consigo utilizar algumas coisas aqui. Antes de colocar essa expressão, deixa eu só mostrar uma coisa importante aqui para vocês. Dessa etapa de analisar JSON 2, eu consigo utilizar aqui agora alguns conteúdos dinâmicos relacionados à imagem. Então, se eu vier aqui, ó, eu tenho as propriedades que eu mostrei lá para vocês, né? File name, field name, server relative URL. Então, eu tenho aqui a possibilidade agora, depois que eu analisei os conteúdos, as saídas JSON ali, né? Eu consigo usar os campos separadamente, tá? Agora sim, eu vou colocar aqui a expressão. E a expressão que eu tenho aqui é essa aqui, ó. Tá bem aqui no canto, tá um pouquinho chato de ver, mas eu vou tentar mostrar para vocês, né? Olha só, a função mãe aqui, vamos colocar assim, né? Que a gente vai utilizar é essa aqui, ó. Encode URI component. A gente vai abrir aqui o parêntese. Depois disso, a gente vai colocar um replace para a gente efetuar a substituição de alguns textos ali. E aqui, dentro desse replace, a gente vai precisar passar um conteúdo dinâmico relacionado a esse analisar JSON 2. Qual que é esse conteúdo? É justamente esse conteúdo aqui, ó. Conteúdo dinâmico, server relative URL. Eu vou clicar nele aqui. Ele trouxe aqui o código desse conteúdo dinâmico para dentro da minha expressão, tá? E aí eu pego esse conteúdo dinâmico. Depois aqui ele tem uma vírgula ainda na função de replace, tá? E aqui, ó, eu vou passar o texto que eu quero substituir. Então, dentro desse conteúdo dinâmico aqui, desse server relative URL, eu vou substituir ali o nome do meu site, tá? Um pedaço do nome do meu site por um espaço em branco. No meu caso aqui, eu estou pegando aqui esse /sites /DMM Solutions e depois eu coloco uma vírgula e substituo por nada, tá? Por um espaço em branco. No seu caso aí, você vai ter que pegar não o nome do meu site aqui, né? Você vai ter que pegar o site que você usa aí. Aonde que você consegue o nome do seu site? Você pode vir aqui, ó, acessar o seu site SharePoint que você estiver usando e aqui vai ter a URL, vai ter esse /sites e logo em frente vai ter o nome do site, certo? Você vai pegar exatamente essa parte aqui do seu site para poder substituir aqui na função, certo? Então é esse /sites e o nome do seu site, beleza? Eu vou colar aqui essa expressão bem nesse bloco de notas e aí se você tiver dificuldade, dá uma olhada aqui, dá um pause no vídeo, tá? Para você ver exatamente aqui, ó, o que você precisa utilizar. Eu vou até dar um zoom aqui e vou fazer isso aqui, ó. Se você precisar, dá um pause aí no vídeo e ver exatamente o que você tem que colocar ali na expressão, tá? Então a gente tem aqui uma função, a função replace, e essa parte aqui é o campo que você precisa trazer do conteúdo dinâmico. E aqui é o seu site. Uma coisa que você tem que se lembrar é que isso aqui precisa estar entre aspas simples, tá? E aqui é o local onde eu substituo por nada. Beleza, pessoal? Então, se você tiver dificuldade, dá uma pausa e vê aqui exatamente o que tem que fazer. Feito isso, eu vou voltar aqui para o Power Automate. Eu já substituí o que eu tinha que substituir. Ok. E aqui, pessoal, olha só. Nesse campo de identificador do arquivo, eu retornei essa expressão, né? Onde eu peguei um conteúdo aqui do analisar JSON 2, fiz uma manipulação ali com ele para trazer exatamente o identificador desse arquivo. Vamos ver o que ele traz aqui para mim agora? Eu vou salvar o fluxo e vou executar ele para ver se está trazendo de forma correta aqui para a gente. Vamos ver, o fluxo foi executado com êxito. Beleza, olha só o que a gente tem. A gente tem o Content Type, né, que é o conteúdo ali da imagem. E agora, pessoal, olha só, a gente tem o conteúdo da imagem aqui para a gente fazer o que a gente quiser com ela.
Se eu quiser salvar isso aqui dentro de uma pasta do OneDrive, eu posso fazer isso porque eu tenho o conteúdo da imagem agora. Mas de início, né, no início ali do vídeo eu falei para vocês que isso aqui surgiu, essa dúvida surgiu quando um cliente precisava popular um modelo do Word, né, a partir de colunas de imagem que tinha nas listas do SharePoint, né? E eu vou mostrar exatamente esse exemplo aqui para vocês. Agora que a gente tem esse conteúdo de imagem, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou mostrar aqui para vocês que na minha biblioteca de documentos eu tenho um modelo aqui do Word, que é esse modelo DocX. Se eu abrir aqui para vocês, esse foi um modelo que eu criei, onde eu tenho aqui um modelo onde eu insiro textos e insiro também imagens, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem dessa lista e vou inserir aqui, ó, nessa parte de imagem 1. Aqui eu tenho um campo específico para inserir imagem, se é aqui que eu vou colocar essa imagem. Beleza? Então, agora eu vou vir aqui, vou editar o fluxo. Vou utilizar o conector do Word Online, que é um conector premium, tá? Então eu precisaria de uma licença aqui para utilizar esse conector. No caso aqui eu estou usando um trial, tá? Então está funcionando bem tranquilo aqui para mim. Deixa eu só achar aqui. Word Online. E vou utilizar aqui, ó, popular um modelo do Microsoft Word. Vou passar aqui a localização desse modelo. Está lá no meu site. Vou pegar aqui, DMM Solutions. Biblioteca de documentos. Está aqui em documentos. E arquivo, vamos achar esse arquivo aqui agora. No meu caso aqui é o modelo DocX. Feito isso, eu vou popular esse modelo e vou salvar esse arquivo novo que foi criado lá na minha própria pasta aqui de documentos, tá? Do SharePoint. Então eu vou vir aqui, ó, procurar aqui por SharePoint. Vamos pesquisar aqui por criar arquivo. E agora a gente vai fazer o quê? Passar o site, passar o caminho da pasta. Documentos. Nome do arquivo, teste, YouTube. E aqui eu vou colocar a extensão também. Eu sempre coloco a extensão para não ter problema. E o conteúdo do arquivo eu vou trazer aqui, ó, que é o documento Word, né? A parte aqui que eu populei. Só que aqui na parte de popular um modelo do Microsoft Word, eu tenho que passar aqui no campo 1, que é um campo de imagem, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Aqui é um campo onde eu vou inserir aqui o conteúdo dinâmico. Aqui agora o que eu faço? Eu simplesmente venho aqui da etapa de obter conteúdo do arquivo e passo conteúdo do arquivo, que eu fiz tudo isso aqui para pegar exatamente o conteúdo daquela coluna imagem da minha lista, tá? Então eu já coloquei aqui no nosso modelo, certo? E vamos ver se vai funcionar. Vou salvar aqui o fluxo. Vamos testar aqui agora para ver se vai dar certo. Ele está verificando aqui as minhas conexões. Beleza? Concluído. Está só criando o arquivo ali para finalizar o fluxo. Fluxo executado com êxito. Vamos conferir aqui na nossa tela do SharePoint se foi gerado um novo arquivo. Então, a gente confirma aqui que sim, foi criado um novo arquivo, né? Teste.youtube.docx. E se eu abrir aqui esse novo arquivo, né? Eu tenho aqui agora um arquivo com a imagem que eu peguei lá da minha lista do SharePoint. Então, deu certo, pessoal. Qual foi o objetivo que a gente concluiu aqui? Para colunas de imagem, né, a gente foi lá, conseguiu obter exatamente o conteúdo que a gente precisava e trazer aqui para dentro do nosso modelo do Word. Beleza? Consegui te ajudar com esse conteúdo? Mais uma vez, é um conteúdo bem técnico, bem específico, mas eu acredito que foi de grande ajuda aí para você que precisava resolver esse problema aqui. Então, mais uma vez, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa aqui a sua inscrição, curta esse vídeo aqui, compartilha com quem tem interesse nesse tipo de assunto. O link do curso de Power Automate está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai fazer muito sentido para você que quer aprender mais de Power Automate. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu acesso e até mais.